Em 2 Crônica, na Bíblia, no capítulo 20, nós vemos a história de um rei que andou nos caminhos de Deus, conforme também andou o rei Davi. E a Bíblia cita sempre o rei Davi para mostrar um exemplo de rei que foi o rei Davi, que era segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus, porque ele priorizava a Deus em tudo na vida dele. E mesmo que ele errasse, ele não esquecia de Deus para pedir perdão e para consertar os seus erros. Então ele foi exemplo para vários reis ao longo da história de Israel. Então nós vemos aqui o rei Josafá, um rei conforme também o rei Davi, que fez muitas coisas que foi do agrado de Deus. Era um rei de oração e um exemplo de rei. E Josafá era o rei de Judá. Então nós vemos aqui uma ocasião, porque mesmo quando você é justo, que anda correto, todos nós passamos aperto, problemas e dificuldades. E Josafá estava tudo bem no seu reinado, de repente levantou-se contra ele 3 povos, os Moabitas, os Amonitas e o povo da montanha de Seir. Então esses 3 povos se prepararam já em um certo lugar para atacar Judá. E o rei Josafá ficou muito nervoso. E ele então lembrou que o socorro vem de Deus. Então ele chamou todas as cidades vizinhas, né, de Judá para se unir com ele em oração e jejum. E assim fizeram para poder clamar a Deus, para Deus abençoar eles de alguma maneira, porque eles sozinhos, na sua carne, na sua força, no seu exército, eles não venceriam aqueles 3 povos. E então Deus diz para eles assim: não vos assusteis, não tenhais medo, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Essa é a promessa de Deus para ele, no versículo 13 a 17 de 2 Crônicas 20. Que ele manda não ter medo e nem se assustar, porque a peleja não era do povo, mas a peleja era de Deus. Deus ia tomar a frente. E isso nos mostra 7 lições nesse texto. Porque Deus então mandou que eles fossem ao deserto de Tecoa, e eles não iriam pelejar. Os levitas, que eram os cantores, eles iriam passar à frente dos homens armados, e o que eles fariam seria tão somente louvar a Deus. E assim eles fizeram, começaram a louvar a Deus, e naquele momento ali Deus deu livramento para eles, tirando aquele povo da face da terra. Eles se desentenderam entre si mesmos e acabaram brigando entre si, guerreando um contra outro, os Amonitas, os Moabitas e os da montanha de Seir, e não sobrou ninguém. A Bíblia diz que então só sobrou os despojos, que o povo de Israel foi lá e pegou muitas joias, tantas coisas preciosas, que eles levaram 3 dias colhendo aqueles despojos. Então isso nos dá 7 pontos de ensinamento. Em primeiro lugar, o perigo. O perigo quer dizer que há sempre inimigos em nosso redor. Sempre há inimigo para nos perturbar, porque o Satanás não brinca. A Bíblia diz que ele vive bramando ao derredor, sempre querendo fazer alguma coisa para nos tirar a paz. Então, o perigo. Esse perigo, então, nos mostra o que Josafá fez, que foi outra lição. A oração em conjunto. Ele chamou até todas as cidades para se juntar com ele em oração e jejum. E então, após a oração e jejum, Deus lhes promete vitória.
E no dia de hoje, Deus nos promete muitas vitórias também. Basta que nós confiamos e não cessamos de orar, de pedir a Ele para nos abençoar, para nos dar vitória nas nossas causas e nos nossos problemas. Outro ensinamento, o louvor. É muito fácil quando a gente está feliz, recebe uma vitória, alguma bênção, algum dinheiro, algum emprego, alguma coisa boa para nossas vidas, e é muito fácil a gente cantar depois disso. Mas a Bíblia mostra aqui que eles cantaram antes da vitória, e é isso que é importante. É nós mesmo, com toda dificuldade, todo problema, mostrarmos um espírito alegre, confiando que Deus vai nos ajudar, vai nos abençoar. Louvar o Senhor, mesmo assim, mesmo na dificuldade. Foi isso que eles fizeram no deserto de Tecoa. Cantaram enquanto Deus os estava abençoando. Nós vemos também, ali no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas na prisão, após ter levado cada um 40 chibatadas, estavam ali com as costas ardendo, não podiam se deitar direito, descansar, porque estavam com os pés no tronco, os pés presos. Então eles começam a louvar o Senhor também e orar a Deus. Oravam e louvavam o Senhor, oravam e louvavam o Senhor, até que Deus fez ali balançar os alicerces daquele cárcere, daquela prisão, e todos foram soltos. O carcereiro, vendo aquele milagre, se assustou, queria se matar, mas logo após ele vê que eles estão vivos, Paulo diz que estão vivos, e ele fala até aquela palavra que todo homem devia fazer. Ele diz: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E então Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. E então ali nós vemos uma coisa maravilhosa que aconteceu, porque eles não ficaram lamentando o problema, mas sim louvando o Senhor e orando ao Senhor. Então isso é exemplo para nós, um exemplo maravilhoso. Então que nós possamos cantar mesmo nas dificuldades, assim como esse texto fala. E nós vemos aqui outro ensinamento, é que aqueles inimigos que estão tentando nos destruir, o Satanás, vai ser punido, vai ser destruído, porque aquele povo, os inimigos, foram destruídos por Deus. Outro ensinamento que esse texto nos mostra, eles se apossaram, eles foram vencedores daquele problema, daquela dificuldade, daqueles inimigos, e eles ganharam muitos despojos de guerra e tiveram aquele momento de vitória. E depois reinou a paz ali em Judá durante muitos anos. Isso é maravilhoso. Então que essa palavra possa falar ao nosso coração no dia de hoje e saber que precisamos então nunca se esquecer de orar sem cessar. Se for preciso, chamamos outros irmãos, reunimos toda a igreja, colocamos toda a igreja em oração e jejum por apenas uma causa ou por várias causas. Com certeza Deus vai responder e vai nos abençoar. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Amém.